de Carolina Maria de Jesus, o colono e fazendeiro. Diz o brasileiro que acabou a escravidão. Colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem para guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal da corneta, despertando a camarada para ir para a colheita. Chega a roça, ao sol nascer, cada um na sua linha, suando, e para comer só feijão e farinha. Nunca pode melhorar esta negra situação. Carne não pode comprar para não dever ao patrão. Fazendeiro ao fim do mês dá um vale de 100 mil réis, artigo que custa 6, vende ao colono por 10. Colono não tem futuro e trabalha todo dia. O pobre não tem seguro e nem aposentadoria. Ele perde a mocidade, a vida inteira no mato, e não tem sociedade. Onde está seu sindicato? Passa o ano inteiro trabalhando, que grandeza! Enriquece o fazendeiro e termina na pobreza. Se o fazendeiro falar, não fique na minha fazenda, colono tem que mudar, pois não há quem o defenda. Para nós é muito importante esse tipo de intercâmbio e justamente para poder, de alguma maneira, gerar esse espaço de discussão, né? E ver também, para dentro da gente mesmo, da OPAS, como é que a gente pode, de alguma maneira, cooperar de uma maneira melhor, incorporando os temas de gênero, discriminação, na nossa cooperação e no nosso dia a dia, no nosso trabalho de cooperação junto com o Ministério. Eu, os meus irmãos e todos os meninos e meninas da nossa comunidade nos territórios pesqueiros somos frutos de uma educação que sempre nos diz que nós não temos importância, que a gente é menos importante do que os outros grupos, que a atividade que a gente desenvolve não tem importância social e econômica para a sociedade brasileira. Por volta de 2011, numa experiência que na Bahia a gente chama de Escola das Águas, no mundo da pesca a gente tem muita baixa escolaridade, porque as escolas regulares não se adaptam ao horário das marés. E quem nos navega é o mar. A gente vive conforme os horários das marés. E a cada dia a maré tem uma diferença de 40 minutos. Então, passando 5, 6 dias, se a gente estava trabalhando 8 horas da manhã, a gente já está trabalhando 12 horas, 1 hora da tarde. E as escolas não se adequam a isso e nós somos obrigados a sair das escolas, né, regulares. Então tinha uma pescadora na Bahia chamada Maria do Paraguaçu e ela não dominava essa arte de ler e escrever, mas ela reconhecia a importância da leitura e da escrita como instrumento importante para fortalecer a luta. E muitas vezes a gente via a Dona Maria, mesmo sem saber ler e escrever, desenhando as letras. E Dona Maria falava de uma luta que não era por ela. Ela falava sempre para a gente
de uma luta pelas pessoas que ainda estava por gerar. E ela falava para a gente da importância de a gente pensar um processo de educação que a gente hoje chama de educação contextualizada, de um processo de educação que levasse em conta as nossas crenças, a nossa relação com a ancestralidade, que levasse em conta o saber tradicional. E na Bahia a gente pensou uma experiência que a gente chama de Escola das Águas, que quando tudo nos foi tirado, nos sobrou a beira do rio e a beira da praia para nós tirarmos o sustento. E a gente, a partir do quarto de despejo e do diário de uma favelada, a gente refletiu que a nossa luta, uma das nossas lutas, é para que a gente não seja mais um e mais uma favelada. E quando cheguei na Universidade de Brasília, fiquei muito inquieta com, ainda assim, já entrei depois que já tinha sido começado a implementar as cotas para negros na universidade, mas era um espaço majoritariamente branco, onde eu não me via, não me reconhecia, onde existiam poucos, alguns alunos e alunas negras, mas que onde não tinha um acirrado debate racial, né, sobre quais eram os motivos desse racismo que a gente vive hoje no Brasil, estratégias para vencê-lo, problematizar o porquê que a gente morre mais tanto de agressão, mas porquê que a gente morre mais de determinadas doenças, o porquê que a resposta médica a determinadas condições fisiológicas é, por exemplo, a remoção de um órgão, né? Por que as mulheres negras são mais acometidas, por exemplo, por condições como hipertensão ou como mioma, né? Em muitos dos casos, a resposta médica a esse mioma é a remoção do aparelho reprodutor e não existe um tratamento para isso, né? Isso é uma expressão inegável de racismo, né? E a gente tem que entender que não é só o nosso direito à saúde que vem sendo negado, nosso direito à cura. É o nosso direito à existência, à reprodução, é o nosso direito de constituir uma família no modelo que quisermos, nosso direito de nascer, efetivamente, né? Se a gente tem uma população que não existe um investimento em pesquisa efetivo para dar resposta a essa questão reprodutiva, por exemplo, em uma parcela da população, alguma coisa está acontecendo, né? Se a gente tem uma série histórica onde pessoas negras sempre foram mais acometidas pela violência letal, né? Pelo assassinato, pela mortalidade violenta, sempre foram mais acometidas desde sempre. E desde o momento em que a gente consegue estabelecer, pegar esses dados, né, dos sistemas foram criados, estabelecer que essa série histórica ela é constante, ela existe há muito tempo e que nos últimos tempos, por mais que tenha acontecido, que tenha havido evoluções, avanços sociais importantes em termos de poder aquisitivo, de acesso de diminuição da exclusão social, mas ainda assim essa mortalidade não diminuiu, muito pelo contrário, ela aumenta, e ainda assim há um acirramento entre a diferença de pessoas negras que morrem e a diferença de pessoas brancas que morrem. A gente tem que investigar o que está acontecendo. E as nossas experiências exitosas, elas têm que ser compartilhadas entre si. Então eu acho que é dever, é um papel fundamental do Estado ser aberto a esse tipo de diálogo, permitir que a sociedade civil seja efetiva nessa construção. É um diálogo que ele é permanente, né? Ele tem que estar sempre sendo adaptado, tem que estar sempre sendo atualizado, para que a gente saiba exatamente quais são as demandas mais emergenciais e para que a gente também não se acomode. Sarsan, Teavez Bartale, Sastipem, Tajmastipem. Boa tarde a todos vocês. Que todos tenham muita sorte, saúde e liberdade. Tem frases que se usam a vida inteira para falar do povo cigano, mas são muito mal interpretadas. A bandeira do povo cigano, porque nós somos um povo, uma nação, é um recorte étnico. O céu é meu teto, a terra minha pátria, a liberdade minha religião. Mas não é poético, é real. O céu é meu teto porque a tenda pode ser linda para muitas coisas, mas tenda é um sinônimo de perseguição e exclusão. Viveu-se na tenda, faça-os andar. Cigano não gosta de escola.
Então não se tem escola para ciganos, ou eles não são inseridos na escola. Estas realidades, desde 1549, quando data a primeira escrita deste povo em solo brasileiro, e toda a sorte de absolutamente tudo traduz o povo cigano, o povo romani no Brasil. E é impressionante, porque várias vezes a gente discute isso. Hoje eu vim com uma saia, vim com uma blusa normal, um chale normal, mas se eu tiver de calça, eu vou ser reconhecida? Então o povo cigano é mais do que veste, ele é muito mais do que isso. E o racismo institucional no Brasil fez com que todos nós fôssemos classificados segundo uma tarja, a ponto de dizerem: não, você não é cigano, você cortou o cabelo. E assim é margeado tudo, sempre, desde sempre. Mas o que une todas as etnias é o grau de perseguição e preconceito. Uma tenda, pela Constituição brasileira, é considerada uma casa. Uma tenda para o Estado agressor não é considerada uma casa. Pouco tempo, há muito pouco tempo, a gente passou a ter a portaria 940 para dizer que eu não preciso de CEP para ir ao hospital. Porque anteriormente a isso, eu tinha que mostrar ou um CEP, ou então um título de eleitor. Ou dar um jeito de fazer ou um ou outro. Minha pátria é onde estão os meus pés. É lá que eu estou. Os ciganos nascem juntos, vivem juntos e morrem juntos. E o desejo da gente contribuir e lutar por estas questões é que isto seja visto com uma naturalidade maior. Nós estamos juntos e não à parte. Eu tenho 26 anos, desde muito nova me reconheço, né, no gênero feminino, apesar disso ter sido sempre um enfrentamento, tanto no âmbito familiar quanto, enfim, nas minhas relações sociais. A minha adolescência foi marcada por esses enfrentamentos, né, que me constituíram, me levaram, inclusive, a me organizar no movimento social, me levaram a apresentar ou pelo menos a buscar uma entidade política, uma organização política que desse conta de me organizar nesse sentido. O movimento de mulheres negras, né, quando a gente pensa saúde, quando a gente pensa gênero, quando a gente pensa equidade, lutas centrais, o empoderamento das mulheres, no combate ao machismo institucional, ao machismo velado, ao machismo que constrói a nossa sociedade. A partir daí também, né, e essa é a pertinência da criação da UNE LGBT, amadurecer como é que se consubstancializam as opressões. Veio, né, começar a se estruturar de 99 para cá. E antes disso, a gente já tinha uma discussão de saúde, da saúde indígena, da saúde tradicional indígena, onde nós buscávamos, né, conhecer o que nós tínhamos dentro da terra indígena e qual a forma de aproveitar, né, de fazer o aproveitamento disso na produção de saúde. Isso desde a alimentação, a produção de alimentos dentro da aldeia, como também no conhecimento das ervas, das plantas, das folhas, com a sua tradição, com a sua cultura. Eu digo isso no momento que a gente se encontra na cura de um paciente dentro da comunidade, que a comunidade indígena não aceita que seja só feito pelo médico ou pelo enfermeiro da equipe multidisciplinar. E muitas vezes tem a resistência de se fazer, de autorizar apenas o tratamento pelo médico, pela equipe. Existe um vazio
nesse espaço, por todas as oportunidades que se tem fora dentro de outros espaços, mas nunca é como o espaço de se viver dentro de uma comunidade e de buscar o fortalecimento dessa comunidade através do conhecimento tradicional. Então, fazer saúde nesse contexto, para nós, assim, é gratificante. Somos felizes por ainda ter a saúde tradicional como um mecanismo de cura, né, e de sobrevivência e de resistência para continuar dentro de terra indígena. Obrigada. O valor da literatura em nossas vidas. Todos os depoimentos aqui foram em torno do valor da literatura. E por que as mulheres antigamente não podiam ir à escola? Para não saber. Os negros não podiam estudar para não saber. E as mulheres negras, consequentemente, não podiam estudar para não saber. Quem detém o poder, quem detém o saber, detém o poder, né? E você pode, então, começar a dialogar. Nós, mulheres negras, chamadas de empoderadas, só conseguimos dialogar a partir do conhecimento de nossas vidas. Nós estamos aqui, nós somos nessa mesa a prova viva que a interlocução tem que estar entre nós o tempo todo. Nós precisamos nos ouvir. Nós precisamos dividir entre nós a apropriação de uma cultura que não se entende, não se sabe para onde vai, todo mundo compra, fio de conta pendurado em loja de umbanda e candomblé, pendura no pescoço, sai daí dizer eu sou disso, sou daquilo, porque não vai adiantar a senhora ir à feijoada no dia de sábado, com seus amigos tomar caipirinha, jogar búzios na mãe de santo que a sua amiga indicou, saber o seu orixá, dançar jongo, ir para o Rio de Janeiro ver escola de samba, se a senhora não reformular a sua prática racista. Não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar entender que quando eu trago a minha história de uma negra de classe média, de família intelectualizada, e ela fala da dela, eu quero dizer o seguinte: fazer faculdade foi ótimo, mestrado magnífico, falar inglês é muito bom, mas não resolveu o racismo, não. Continuo discriminada todo dia. Então, essa história de que negro precisa estudar e não sei o que, precisamos tudo, porque enfrentar o racismo de canudo é muito melhor que enfrentar racismo sem canudo. Enfrentar racismo falando inglês é muito melhor que enfrentar falando inglês. Maravilha, você ser doutoranda. Está resolvendo porque você está adquirindo conhecimento intelectual para o enfrentamento. Mas a questão emocional da transfobia e do racismo você não vai resolver. Não vai resolver. Porque para você deixar de ser essa pessoa, né? Porque você está vivendo um momento de amor e um momento assim de uma admiração, né? Oh, ela é transexual. Nossa, e ela não está na calçada. Meu Deus, doutorando. Tem que estar firme para chegar aqui e dizer, olha aqui, eu não vim brigar com a senhora. Porque a senhora também se construiu racista, porque a história foi construída assim, e ninguém lhe contou. A senhora está vivendo até hoje sobre a égide, né, dos colonizadores. Eu preciso que a senhora comece a olhar a minha história a partir de um povo escravizado, porque eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de um povo de escravo que vem da África, de 56 países. Eu quero dizer a vocês o seguinte, nós ouvimos a palavra o tempo todo, porque ela falou muito de racismo institucional. Não existe racismo institucional, ele é consequência do nosso racismo. Porque essa fala do racismo institucional, eu tenho pensado muito e acho que temos que pensar, porque a gente está colocando no outro racismo. Olha, o racismo institucional é culpado, mas quem é o institucional? Somos nós somos os racistas. Nós somos aqueles que discriminamos, aqueles e aquelas que discriminamos. Somos nós que matamos as travestis e transexuais na rua, porque nós não conseguimos entender como alguém abre mão do privilégio de ter nascido no sexo masculino e um dia acorda e fala, não quero esse corpo, não sou feliz assim, e vai buscar mecanismos de reinvenção daquele corpo divino
Porque divino é o corpo dos homens, e eles sim foram feitos à semelhança de Deus. Nós, mulheres, não. Nós, não. Nós viemos na tal da costela, não sei quem, quebrou, caiu, não sei quem, algum problema que o Adão teve que fazer a cirurgia e tirar a costela. Eu sempre penso. Não, Deus não tirou a costela. O detalhe é que a costela estava com problema e ele consertou. E aproveitaram, transformaram isso em história. Né? O corpo divino é o corpo masculino. Eles são a resposta da criação do mundo. Então, abre-se mão desse corpo de criação divina para reinventar um corpo feminino, sair do lugar de privilégio e vir para o lugar da subalternidade. E vocês acham que essa sociedade classista, machista, misógina vai perdoar? Mas não vai perdoar nunca. Que Deus perdoa tudo. Esse eu acredito que perdoe tudo. Quem não perdoa somos nós. Não ponham na conta de Deus, nem da Bíblia, de livro nenhum. Nenhum. Isso é um problema nosso, com a nossa aceitação. E, por favor, quem tem avó preta em casa, é um pedido que eu vou fazer também. Quem tem a sua avó negra, ponham, por favor, o retrato dela na sala. Você está entendendo? Essas avós negras que a gente tem merecem fotografia na sala. Porque elas deram muito mais, elas deram resistência, elas nos deram fibra de vivência diária, elas nos deram sabedoria, elas nos deram alegria, elas nos deram tanta coisa. Aí a gente pega o retrato da vozinha preta e deixa guardado lá não sei onde, aí pega o retrato do avô alemão, italiano, japonês, não sei o que lá. Não, por favor, resgatem sua avó preta. A homofobia existe porque somos homofóbicos, porque somos bifóbicos, né? Somos lesbofóbicos, somos transfóbicos. Nós colaboramos com todas as discriminações. Em situação de risco, que é, por exemplo, o meu caso, porque todos os terreiros eles são empurrados para a periferia, né? Não pode ficar no meio urbano, que é feio, é macumbeiro, é não sei o que, você é empurrado para a periferia. E no meu caso não é diferente. Eu moro na periferia mais perto do Distrito Federal e mais violenta do Distrito Federal, que é o Jardim ABC. E aí, ser pai de santo não é você ficar sentado todos os dias, bonitinho, esperando as pessoas chegar, rodar xirê, fazer... Não é nada disso, é ação. Então, como eu sempre tive uma ação política, eu sempre achei que era diferente. Essa história, eu nunca consegui fazer essa militância religiosa separada da militância política e de poder fazer alguma coisa por alguém. Nós temos uma comunidade muito carente, uma criançada muito vulnerável. E aí nós temos um projeto que é de como é que eu chego nessa comunidade? E aí a gente resolveu chegar através da música. A pessoa que procura um terreiro de candomblé, ele não vai lá porque ele acha bonitinho. Ele vai lá porque o Estado não está presente, porque o Estado não tem políticas voltadas para aquela comunidade. Olha, você não tem segurança pública, você não tem saúde, e quando você tem, é com uma visão distorcida da necessidade daquela comunidade. E então, quando as pessoas chegam lá com todas as mazelas, e aí ele tem desde a mazela espiritual até a mazela financeira, é o último recurso que uma pessoa vai, não é porque acha bonito não, porque todo mundo tem medo. E aí nós trabalhamos com essa questão da autoestima, porque na minha visão, falta de autoestima é doença. Porque se você tem uma autoestima baixa, daquilo ali você vem a depressão, aquilo ali você vem o medo, você está suscetível a ser cooptado por crime. Tudo isso acontece porque nós vamos trabalhar com crianças. Inicialmente seria criança de 7 a 14 anos, mas aí começou as crianças de pequenininha, de 2 anos aos 20 anos, e aí não tem como você jogar na rua. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala do racismo, ou essa visão esbranquiçada da sociedade, de que eu trato a saúde igual ao posto de saúde, não é verdade. Não é verdade. Tem uma diferença de você tratar a comunidade de uma periferia, uma comunidade de terreiro, com uma comunidade do centro de cá. E isso eu ouço porque eu sou Ialorixá e eu converso com as pessoas da minha comunidade, como é que é tratado. Eles chegam lá e dizem assim: mãe Dora, eu levei o meu filho passando muito mal no posto de saúde, o médico nem olhou para o meu filho, não tocou o meu filho e disse que ele estava com virose e passou o remédio. O remédio não funcionou. E aí, como é que a gente trabalha, fazer esse link
de uma comunidade tradicional do terreiro, de saberes tradicionais, de como você trabalha a erva, e para você conseguir enfiar isso na cabeça do enfermeiro e do médico, que funciona. E aí, esse diálogo que fica difícil de você chegar para o médico. Mas, doutor, vamos olhar por um outro ângulo, uma outra visão do que é essa saúde, de como é isso, como assim é uma virose. Mas essa virose pode ter um outro nome. O senhor fez o exame, o senhor tocou a pessoa, o senhor conversou com essa pessoa. E quando diz que não existe este racismo, quando ela fala que o racismo somos nós, porque vivemos nessa sociedade, é evidente que os racistas somos nós que vivemos nessa sociedade. Mas quando diz que não existe racismo, ele existe no SUS, na saúde, e eu falo isso porque eu levo as pessoas ao centro de saúde para serem consultadas. Eu converso com os médicos, não, vamos mudar essa visão aí, vamos olhar de outra forma. Porque há um treinamento para o pessoal de saúde que é para todos, é da mesma forma, você vai tratar. Não. E quando se trata de uma... Pergunte para um cigano, pergunte para um índio, pergunte para um trans, pergunte para uma lésbica, né? Que negócio é difícil de falar. Se ele é ou não é maltratado no centro de saúde pelos médicos. Já tinha olhado lá. O racismo não está na fala, está no olhar. Como é que a gente treina o pessoal de saúde para atender a certas comunidades? Porque cada comunidade tem uma geografia. É um modo de viver, é um modo de pensar, e tem uma geografia e não tem estudos para isso. Você faz um plano de saúde, um plano nacional de saúde, e aquilo serve para todas as comunidades. E não é verdade. Não serve para todas as comunidades. A minha comunidade de terreiro tem a sua geografia, a sua forma de pensar. A comunidade dela tem outra e a comunidade dela tem outra. E isso tinha que ser conversado. E não esse plano de cima para baixo. Poxa, custa você fazer um levantamento. Olha, vamos conversar, vamos nas comunidades de terreiro, vamos conversar, vamos naquela comunidade. Como é o tipo de atendimento que você quer? No que você acredita? Como é que você gostaria de ser tratado? Qual é o tipo de profissional que você gostaria de ter na sua comunidade? Porque hoje eu não vejo. Eu vejo tudo linha de montagem. Eu acho inconcebível você viver numa sociedade que você tem que fragmentar tudo. Eu sou uma mãe de santo que anda com a Constituição dentro da bolsa. Para me dizer, olha só, está escrito aqui, meu bem, não saia do riscadão se a gente vai brigar. Esse olhar precisa ser mudado. A gente precisa olhar o outro ser humano como um ser humano, que vivemos dentro desse cosmos, dentro desse útero cósmico que nós vivemos aqui estamos. A gente precisa olhar o outro como gente. E vamos parar, vamos conversar. O que é que você precisa? Não. Poxa, a gente parou de conversar, criatura. Agora, apareceu um negócio que eu chamo de candomblé universitário, que é uma tristeza. Nossa, candomblé universitário é o que tem de pior. Porque todo mundo resolveu que tem que usar um turbante, entendeu? E fio de conta e dizer que eu sou de candomblé. É uma religião que está aqui desde que o Brasil foi descoberto. Quando os negros chegaram aqui, se organizaram numa forma de resistência, de manter a minha religiosidade, de manter o meu povo. Então, botar um fio de conta na cabeça, isso chama o quê? Apropriação indébita das coisas, da cultura alheia. Como foi com o choro, como foi com a capoeira, como foi com o samba, jongo, João Maracatu, tudo isso é uma cultura negra. Por favor, aprendam, não chegue lá querendo, já chega, e aí tem aquele olhar colonizador, que é um absurdo de você chegar num terreiro de candomblé, tá, enquanto eu dou pinta no barracão, o negro tá lá e senta na barriga no fogão. Na minha casa não funciona desse jeito. A pianato lá é demorado, eu digo mesmo, eu sou de olhar, goste de mim ou não, eu abro a boca. Não quero esse tipo de coisa na minha casa, não gosto. Vamos parar, vamos conversar a respeito das coisas, não é desse jeito. A gente é escolhido. A religião é uma religião muito de negro porque é de ancestralidade. Nossa ancestralidade negra de resistência. E a gente só resiste porque a gente tem uma ancestralidade muito forte. Como a gente tem essas mulheres que são profundamente guerreiras, como a gente tem uma Maria Carolina de Jesus. E eu nunca vi uma discussão tão atual, relatos tão atual. E você chega lá e você fala, meu Deus do céu, parece que eu ainda estou vivendo aquilo ali, todos os dias.
E se a gente sentar e a gente começar a discutir o que é que eu quero para mim, o que eu quero para a minha comunidade, fica muito mais fácil. E não, esse plano que vem de cima para baixo, olha, isso aqui isso não me pertence, eu não consigo entrar nesse corpo. Queria agradecer a cada um de vocês que veio aqui compartilhar com a gente a história de vida de cada um de vocês e nos passar os ensinamentos que foram passados aqui. Eu acho que foi uma alegria muito grande vivenciar o que foi vivenciado aqui. Com relação aos compromissos, pode dizer para a Kátia que eu topo, que eu vou estudando junto. E a todos vocês, dizer que vocês têm na gente aqui verdadeiramente um parceiro de trabalho.